abasteça mais por menos. Com o aplicativo Abastece Aí da Ipiranga, você tem até 5% de desconto no combustível. E ainda consegue acompanhar o tamanho da sua economia no dia a dia com o descontômetro. Além disso, com o Abastece Aí, o seu pagamento fica muito mais fácil. Você não precisa nem tirar a carteira do bolso. Todo o pagamento é feito no próprio aplicativo. Você pode optar por cadastrar um cartão de crédito ou, se não tiver, pode pagar em dinheiro. Você também pode utilizar o aplicativo nas compras na AMPM e no Jet Oil. É mais facilidade no seu dia a dia e economia para o seu bolso. Baixe já o aplicativo Abastece Aí. Você garante mais desconto no combustível e economiza nos postos Ipiranga. Posto REC Ipiranga. Abasteça e faça parte do maior programa de prêmios e vantagens do Brasil. Com inúmeros benefícios, quilômetros para trocar em milhas, descontos incríveis e vários benefícios extras para você. Posto REC Ipiranga, na Avenida Presidente Vargas, 229. Laboratório Biolab. Análises clínicas completas. Aqui diagnosticamos doenças ou qualquer outra alteração, atuando com tecnologia moderna, com um time de grandes profissionais que realizam a coleta, a análise e o diagnóstico com profissionalismo e exatidão. Laboratório Biolab, na Avenida Afonso Pena, 755, Centro. Fone 3358-1162. Amigos, muito boa noite. Está entrando no ar, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O nosso tradicional encontro de todas as segundas-feiras, neste horário. Conta com o apoio da Comercial Lagoa. No programa de hoje, contaremos com a participação de Valdoir Freitas de Lemos, terceiro sargento do 4º Grupamento Ambiental de Lagoa Vermelha. No programa de hoje, vamos abordar questões que dizem respeito ao meio ambiente. Mais precisamente, os crimes ambientais mais comuns que têm sido praticados. Aliás, esse é hoje um tema que está em grande evidência no Brasil, em razão das queimadas da Amazônia, repercutindo em todo o mundo. Aqui em Lagoa Vermelha e região, é grande a incidência de crimes ambientais? É o que vamos procurar saber com a participação em nosso programa do sargento Valdoir Freitas de Lemos. Quais os crimes que têm se verificado numa escala maior? Como é que esse problema tem sido enfrentado? As ações desenvolvidas no combate ao crime ambiental. Como é que se apresenta o Grupamento Ambiental de Lagoa Vermelha? O policiamento ambiental, a sua estrutura como um todo. Algumas das questões que estaremos explorando no programa Lagoa Debate de hoje, com a participação do sargento Valdoir Freitas de Lemos, do 4º Grupamento Ambiental de Lagoa Vermelha. Pela primeira vez, participando aqui do programa Lagoa Debate, a quem nós agradecemos pelo fato de, gentilmente, sargento Freitas, ter aceito o nosso convite para participar do nosso programa. Muito boa noite. Boa noite, Ademar, ouvintes da Rádio Lagoa FM, telespectadores da Lagoa TV. Nós aqui agradecemos o convite, né, e estamos aqui de bom grado. Já há quantos anos nessa lida? Mais de 20 anos, Ademar. Já mais de 20 anos. Eu comecei em São José do Ouro, né, as primeiras patrãs que foram
foram colocadas no controle do meio ambiente, né? Isso foi em 1993. E depois daí eu tive um tempo afastado, né, dessa área, mas como eu gostava bastante, né, então eu fiz um concurso interno da Brigada Militar. Com o qual sempre se identificou. Exatamente, até porque eu vim lá do interior, né, eu tenho conhecimento nessa área, né, então eu gostava muito, né, dessa área. Então eu fiz um concurso e retornei, né, porém daí retornando aqui no grupo de Lagoa Vermelha. Aliás, eu tenho informação, Sargento Freitas, que já tem tempo suficiente para se aposentar, mas está na lida, está no batente. Exatamente, Ademar, nós precisamos de 30 anos, né, no entanto eu já estou com 30 anos e 7 meses, né, de serviço, né, prestado na Brigada Militar. Mas eu estou ainda no batente. Exatamente. Até porque gosta do que faz, conforme destacou. Exatamente. Se a gente não gostar do que faz, aí não vale a pena a gente insistir, né? Então, a gente fazendo aquilo que gosta, sempre tem um incentivo a mais. Como é que se apresenta, Sargento Freitas, a estrutura, no momento, do policiamento ambiental, em termos de Lagoa Vermelha? Bom, Ademar e ouvintes... Porque não atua só em Lagoa Vermelha, atua em nível de região. Exatamente, Ademar. Nós trabalhamos em 10 municípios, na verdade, né? Porque atendemos uma parte de Sananduva também, né? Então são 10 municípios que a gente atua, né? Com relação à estrutura do policiamento ambiental de Lagoa Vermelha, com exceção do efetivo, né, que a gente precisaria ter alguns policiais a mais, né, para atender as demandas, né, que vêm até nós. Com relação a equipamentos, nós estamos bem, né? A gente não pode reclamar. A gente tem 2 viaturas, temos uma moto, temos drone, equipamento, todos necessários para desenvolver um bom trabalho no que diz respeito ao controle do meio ambiente. O problema é efetivo. Exatamente, é efetivo. Hoje nós estamos com 5 policiais, porém, como eu já disse, para atender 10 municípios. Grande de municípios, 10 municípios. A gente fala em 10 municípios, mas se a gente fazia a subdivisão de todos os crimes ambientais que vem acontecendo em todos esses municípios, aí é muito grande as demandas, né, Ademar? E para fazer parte do policiamento ambiental, tem que fazer concurso? Não, é na Brigada Militar mesmo. A brigada é só uma, né, Ademar? Sim. Então, assim, tu tem que entrar na brigada e depois tentar vir para o policiamento ambiental. Então, muitas vezes tem muitas pessoas que não sabem, né? Não acham que a patrulha é diferenciada. Não, é a mesma Brigada Militar. No entanto, tem que fazer o concurso, ou até quem já está na Brigada Militar há anos, né, pode fazer um requerimento e tentar vir para o policiamento ambiental. Mas como a gente já sabe que o policiamento... Depende da vontade do policial. De repente ele entende em querer fazer parte do policiamento ambiental... Exatamente, Ademar. É só se dirigir ao comando. Porém, né, existe o déficit ainda maior, né, no policiamento ostensivo, né, que é o de rua, que dificulta um pouco, né, as transferências desses policiais, porque nós temos muitos policiais que querem vir para o policiamento ambiental. No entanto, esbarra lá no momento da transferência, né, porque também no policiamento ali de rua... A história do cobertor curto. Exatamente, não pode... isso aí é complicado daí, né, Ademar? Não, e de repente há uma necessidade maior, imagino eu, com relação ao policiamento ostensivo, até em função do crescimento acentuado da criminalidade, defasagem de efetivo, etc. A pressão é muito maior, né, no setor do policiamento ostensivo, e tendo em vista a criminalidade cada vez aumentando mais, né, Ademar e ouvintes. Então, por esse motivo, né, que existe essa defasagem bastante grande também no policiamento ambiental. Exatamente. E quem faz parte do policiamento ambiental trabalha só como policial ambiental.
Não, Ademar, Não é assim. Não é assim. Se nós nos depararmos com uma ocorrência aí no trânsito ou qualquer outro tipo de ocorrência, Pode agir. A gente tem a obrigação, né, de atender, né, ou solicitar um apoio, né, para que... É importante esse esclarecimento. Eu até desconhecia. Não, nós somos policiais militares sempre, né, não é porque nós estamos no policiamento ambiental que nós vamos deixar de atender um outro tipo de ocorrência, né. Não, muito importante esse esclarecimento. Como é que foi criada a Patran aqui em Lagoa Vermelha? Primeiramente se chamava de Patran, né? Quer dizer, continua sendo Patran, né? Mas hoje se utiliza mais o termo policiamento ambiental, grupamento ambiental. Tem muitas pessoas que falam em Patran, polícia ambiental, acho diferente. Não, é policiamento ambiental da Brigada Militar, né? Então, esse seria o nome. Não é mais Patran. Isso aqui já vem de anos, né? Então, por isso que ficou Patran. Então, muitas pessoas... Criou aquela identidade. Muitas pessoas confundem Patran, policiamento ambiental, muitas vezes nós chamamos o pessoal do IBAMA. Então, são várias denominações aí, mas todas têm a mesma finalidade, né, Ademar? Exato. Lagoa Vermelha foi também em 2001, 2002, 2013, eu acho também, foi a mesma época de São José do Ouro, quando eu entrei lá em São José do Ouro. Então, foi criado lá e foi criado aqui também, né? Sargento Freitas, em termos de Lagoa Vermelha, e claro, em termos de região, é grande a incidência de crimes ambientais? É grande o volume? É grande, Ademar. Como eu falei anteriormente, né, a gente não vence a atender todas as denúncias que chegam até nós, né, tendo em vista a grande quantidade de crimes ambientais que vem ocorrendo no nosso município e em toda a região, né, que nós atendemos. A população ajuda, a população denuncia, a população informa. Sim, Ademar, a população nos ajuda bastante, né, fazendo as denúncias, né, então a gente, quando chega a denúncia, a gente faz as anotações lá, já tem um bloquinho pronto lá só para denúncias, né, a pessoa não precisa se identificar, porque a maioria, 100% praticamente das pessoas não querem ser identificadas, né? Exatamente, não querem se envolver. E isso não precisa mesmo. A gente nem represálias. Exatamente, a gente nem faz questão, né, de pedir quem que está fazendo a denúncia, até porque dificilmente a pessoa que está fazendo uma denúncia para nós 100% que é certa a ocorrência, a gente vai lá e constata a irregularidade mesmo. Pois eu até ia fazer uma pergunta nesse sentido, porque há os famosos trotes. Não, Ademar, para nós ali é muito difícil chegar a uma denúncia que não seja verídica, né? Pode até não ser de grande monta, né? Na proporção que a pessoa está falando, mas que há irregularidades, isso é certo. Sargento Freitas, quais os crimes que têm se verificado numa escala maior aqui em Lagoa Vermelha, na região de Lagoa Vermelha, na região aqui dos municípios que são atendidos pelo grupamento ambiental de Lagoa Vermelha? São crimes contra a flora, né? Que é supressão de vegetação nativa, né? Temos também contra a fauna. No sentido de transformar em lavoura. Exatamente, a ampliação de lavoura, né? Esse é o crime mais que a gente constata com maior quantidade, né, na nossa região. Se apresenta em grande escala, realmente. Em grande escala, né? E a multa é pesada. Exatamente, é isso que eu ia falar, e já orientando as pessoas, né, fazendo uma advertência aí para que essas pessoas aí tomem muita cautela, porque até então, na verdade, o crime ambiental é o único crime que a pessoa responde nas 3 esferas, seja ela na civil, penal e administrativa. No entanto, os municípios, eles fizeram um convênio, né, com o Estado, e a multa administrativa, quem tem que aplicar seriam os municípios, né, quando é de impacto local. No entanto, a maioria dos municípios não estão cumprindo com essa possibilidade, né? Uhum. Então, assim, o que aconteceu? O Estado, percebendo isso, Ademar, eles criaram um sistema, que é o sistema SOL, online,
Então, todas as nossas ocorrências que nós atendemos, que as patrãs do Estado do Rio Grande do Sul está atendendo, está sendo lançado nesse sistema, né? A gente envia lá no Sistema Sol e o Estado está mandando a pelo correio, a multa administrativa, Ademar. Sim. Porque a civil e a penal é aqui mesmo nos nossos municípios, né? Então, assim, ó, E a multa administrativa é na ordem de quanto? a gente orienta as pessoas porque até então não estava sendo aplicada a multa administrativa. Porém, a partir desse sistema, dessa criação desse sistema, agora as pessoas já estão recebendo em casa essa multa pelo Estado. E essa semana, por exemplo, nós recebemos uma multa, foi no município de Erechim, R$156 mil, Ademar. Então é pesado, um valor considerado. Tivemos no bioma Pampa, que é na região de Bagé ali, multa acima de 300 mil, acima de 400 mil reais. Então tem que tomar cuidado, pessoal. E não tem nada de recorrer. Tem como recorrer, sim, Ademar. Mas a multa pode ser um pouco mais baixa, mas ele vai ter que arcar com essa multa. Mas sendo constatado o dano, a agressão ao meio ambiente, mesmo assim eles tentam recorrer? Eles fazem sempre, eles sempre vão recorrer, né? Então, isso aí é certo. Na maioria das vezes, na maioria os infratores recorrem. 98% eles vão recorrer, né? É um direito deles, né? Porém, pouco para ganhar tempo também. Claro, para ganhar tempo. Mas vai chegar lá no final, eles vão ter que pagar a multa, né? Para não ficar em dívida ativa, né? Com o Estado ou com o município. Né? Questão de queimadas tem se verificado aqui na nossa região, porque agora o assunto do momento é queimadas, em função de toda aquela situação que acontece lá na Amazônia, repercussão internacional. E agora surgiram nos últimos dias informações que as queimadas no Rio Grande do Sul se multiplicaram. Bom, Ademar, nesse sentido, no Rio Grande do Sul agora também existe uma autorização, né, para se fazer as queimadas. No entanto, não são todos os municípios que estão emitindo essas licenças, né? E na maioria das vezes a gente percebe que mesmo possuindo essa licença, porque a queimada é bem diferente, né, de uma destruição da floresta nativa, por exemplo, né? A queimada é difícil de se controlar, né? Então tem todo um procedimento lá, a pessoa tem que ter as pessoas adequadas para conter o fogo, para não ultrapassar aquela área que foi delimitada e licenciada, né? Então no Rio Grande do Sul existem essas licenças, mas é mais na região ali da Serra, né? Vacaria. Não é o caso da nossa região. A nossa região até pode, né? Isso ainda é em áreas que não possa entrar com máquinas, né, Ademar? Sim. Então, existia muita dificuldade, por exemplo, a região de São José dos Ausentes, Bom Jesus, né, que é bastante pedra. Então, não foi mais essa pressão que houve, né, até para que se conseguisse esse tipo de licenciamento, né? Então, na nossa região, nós não constatamos nenhuma propriedade com licença, né, no sentido de fazer a queima de campo. Até porque existe muito pouco campo hoje aqui na nossa região. Né? É mais lavoura. Virou tudo em lavoura. Né? Sargento Freitas, quando de uma autuação, e aí vem a curiosidade natural do repórter e de todo e qualquer cidadão, quando de uma autuação, repito, houve casos de reação, no caso do infrator, do proprietário da área, houve tentativa de suborno, se depararam com situações como essas? Ademar, em todo esse tempo que eu trabalhei no policiamento ambiental, eu tive uma ocorrência, né? Inclusive teve repercussão aí bastante grande, né? Com relação a eu não vou chamar de agricultor porque aquele não é agricultor, né? Sim. Não representa os agricultores, né? Foi aquela pessoa, né, que nos recebeu mal, sabendo que ele estava errado, né? Recebeu com ameaças? Com ameaças, né? E a gente teve que tomar outro tipo de providências, né? Inclusive ele está respondendo hoje por vários crimes, né, cometidos naquele momento. Né?
Somente ameaças. Tentativa de suborno nunca ocorreu. Nunca ocorreu, até porque as pessoas sabem que se isso ocorrer, a pessoa vai ser presa. A situação, né, se torna mais grave. Se torna muito mais grave, né, Ademar? E na maioria das vezes, na quase totalidade das vezes, imagino eu, Sargento Freitas, o pessoal tem procurado argumentar, né, justificar o dano, mas que acaba não convencendo, né? Exatamente, Ademar. A pessoa faz. O problema é que a gente chega, a gente também tem que. Não pode tá fechando os olhos para aquilo que a gente tá constatando no aquilo local, que tá, né? Aquilo que está escancarado, né? O que a gente pode fazer, o que é perceber, né, uma pessoa que tem necessidades, né? E aquela que não tem necessidades. Então a gente vai ver os agravantes, os atenuantes, né, para enquadrar de uma forma mais adequada, né, possível, né, para que aquela pessoa com menos que tem pouca terra, por exemplo, né, não vá ser como é que eu vou te dizer ali, não vai ser penalizado da mesma forma que uma pessoa que tenha 5, 10 mil hectares de terra, né? Então esse ponto a gente sempre observa, né? Até para enviar lá para o Ministério Público, para o Judiciário, para que eles também entendam aquela necessidade, né, Ademar? Com certeza aconteceu alguma situação ou algumas situações em que o infrator agiu, mas muito mais pelo desconhecimento da lei do que propriamente a intenção de agredir o meio ambiente. Também, Ademar, mas isso um pouco mais atrás ali, né? Porque hoje todo mundo geralmente sabe. A gente vai fazer, faz um questionamento na hora que a gente vai falar com essa pessoa, a gente faz a pergunta: tu sabia que precisava de um licenciamento, de um alvará florestal, por exemplo? A pessoa diz: eu não tenho como dizer que não, né? Hoje está na mídia, está em todas as redes sociais, está na televisão, todo mundo comentando. E se eu disser que eu não sei, eu vou estar mentindo, né? E você vai saber que eu estou mentindo, né? Exato. Então eu sempre digo para ele: não adianta, fale a verdade, somente a verdade, que não vai te prejudicar mais e vai ficar melhor para ti perante lá o juiz ou um promotor, né? Do que você de repente está mentindo aí, né? Porque entram em ação também o Ministério Público, o Judiciário. Sim, todas as nossas ocorrências são encaminhadas para o Poder Judiciário e o Ministério Público, né? Onde essas pessoas vão responder civil e penalmente. No caso do Ministério Público, do Judiciário, estipulam o valor das multas? Sim, exato. Na área civil, né, pela recomposição da área degradada, né? Na verdade, ele tem que recompor uma certa área que ele degradou. Ou seja, na mesma ou na... Tem que refazer a área. Tem que refazer a área, né? Essa é uma das penalizações. É uma das penalizações, a parte civil. A penal, aí ele vai ter que pagar lá um certo valor para uma entidade, ou sei lá, cai lá num fundo do judiciário, né? Que será redistribuído para entidades da sociedade, né? Exatamente, para projetos sociais. Via de regra, é isso, não é mesmo? Exatamente, na parte penal seria isso aí. Corte de árvores, pinheiros. Nossa região aqui tem muitos pinheiros ainda, né? Exatamente, né? O pinheiro, né? A araucária, né? Muitos falam, dizem: tá ameaçado de extinção, mas como tá ameaçado de extinção? Olha aqui, para o lado que nós olharmos, né? Nós vamos enxergar um pinheiro. Mas a maioria dessas pessoas não sabe que se nós for aqui um pouquinho mais adiante, aqui, Cruz Alta ali para frente, ali a gente já não... Tem gente que não conhece a araucária. Exatamente, né? Então, por isso que ela está ameaçada de extinção, né? Tendo em vista que em alguns locais que existem essas florestas da araucária, né? Aqui na nossa região, Sargento Freitas, não temos assim... árvores das chamadas madeiras nobres, ou temos? Não, é mais lá para... na verdade seria o pinheiro, a araucária, essa aí, esse aí, né? E algumas que são de grande porte, né, de muitos anos, né? Só que aí tem que ser tombado pelo poder público, né? E muitas vezes não é, né? Então
O que a gente analisa bastante é a floresta, né? O estágio da floresta, né? Se é estágio médio e avançado, né? Então dificilmente essa pessoa vai conseguir um alvará florestal para retirar, né? Árvores dentro dessas áreas, né? Sargento Freitas, temos diversos crimes ambientais, diversos tipos de crimes ambientais, não é mesmo? Sim. São diversos, né? Seja na área da flora... No caso, contra a fauna, que aí engloba os artigos 29 a 37, são as agressões cometidas contra animais silvestres, nativos ou em rota migratória, como a caça, pesca, transporte e a comercialização sem autorização, os maus tratos, a realização de experiências dolorosas ou cruéis com animais quando existe outro meio, independente do fim. Também estão incluídas as agressões aos habitats naturais dos animais, como a modificação, danificação ou destruição de seu ninho, abrigo ou criadouro natural. A introdução de espécimes animal estrangeiras no país sem a devida autorização também é considerado crime ambiental, assim como a morte de espécimes devido à poluição. Bom, Ademar, o crime contra a fauna. Contra a fauna, né? Aí ainda faltou a fauna ictiológica, né? Que são os peixes, né? Nos recursos hídricos, né? Então ela é bastante abrangente, né, Ademar? Os crimes contra a fauna, né? Então ali já no artigo, no próprio artigo já é denominado vários tipos, né? Ele é subdividido, né? Então caçar, matar, perseguir, destruir ninhos, tudo isso que tu falaste aí, né? Tudo é crime ambiental relacionado à fauna, né? Por exemplo, a semana passada, né, foi em São José do Barracão, na verdade, né? Policiamento ostensivo, 4 horas da manhã, abordando, tinha uma denúncia, né, de um roubo de uma caminhonete Export, que foi recuperada, né? Prenderam o cidadão. No entanto, perceberam que vinha um outro veículo, um Onix, logo atrás dessa caminhonete. Ao abordar esse Onix também, foram fazer uma fiscalização dentro do veículo e constataram uma grande quantidade de pássaros, né, silvestres. Quando foi de manhã, eles passaram para o policiamento ambiental de São José do Ouro. O Rodrigo e o Orlando lá de São José do Ouro me ligaram: Freitas, precisando de uma ajuda aí. Digo, o que foi, gurizada? Daí eles me disseram, seguinte, é uma grande quantidade, mais de 200 aves silvestres, né? Estão apreendidos na delegacia de Barracão. E o que nós vamos fazer? Até porque a gente não tem Que tipo de ave? Tinha tranca-ferro, tinha azulão, tinha cardeal, entre outros, né? São várias espécies, né? Daí eu pedi, primeira coisa, de onde que estão vindo e para onde que estão indo, né? Aí eles me disseram, de Uruguaiana para Joinville, Santa Catarina. Digo, peraí, que aí pode ter tráfico de aves, aí é Polícia Federal, né? Digo, aguarde aí, segure aí que eu vou tentar um contato com a Polícia Federal de Passo Fundo, né? Para nós ver se nós enquadramos eles no tráfico, né? Que com certeza era tráfico, né? No entanto, o agente lá da Polícia Federal ligou para o delegado, ele foi muito atencioso, né? E o delegado só pediu, né? Tá, mas tem prova suficiente, né, para nós lavrarmos o flagrante, senão não vale a pena vocês trazer para cá. O que seriam? Provas que veio realmente de outro país, se estavam anilhados e essas anilhas eram falsas, né? Depois eu explico o que é essas anilhas, né? Para ficar bem importante, porque tem muitas pessoas que não sabem, né? E se essas aves foram retiradas de uma floresta ou uma área pertencente à União. São essas três provas que uma delas pelo menos a gente tinha que apresentar. Como o cara disse que pegou na ponte de Uruguaiana, já caiu fora. Não era tráfico internacional. Aí já caiu, né? Como é que nós ia saber se a pessoa pegou numa área da União? Capturou essas aves na área da União. Não tinha também. Nenhum estava anilhado. Anilhado, na verdade, é um tipo uma aliança que é colocado na patinha da ave, né? Quando nasce em criadouros
devidamente autorizados pelo IBAMA. Como esses eram clandestinos, não podiam ter. Não estavam anilhados. Não estavam anilhados. E se tivessem, provavelmente ia estar falsificado. Aí sim, a gente poderia levar para o Passo Fundo, que o delegado iria lavrar o flagrante. Então, como foi descartada essas possibilidades, foi feito um termo circunstanciado, apreendido as aves, o veículo, e aí foi entrado em contato com a UPF de Passo Fundo, no setor veterinário, onde a Michele, né, diz, não, pode trazer para cá, diz que nós recolhemos todas essas aves, e daí identificamos todas elas, né, e verifico se há possibilidade de soltura de algumas ou não, né, ou de todas, que não foi menos da metade. As aves passam por uma avaliação. Passam por uma avaliação de biólogos, veterinários, né, para verificar a situação, se pode ser solta no seu habitat ou não. Na verdade, foram 50 e poucas aves, pelo que ela me falou, que puderam ser liberadas naquele momento. Até porque o transporte estava sendo dentro de umas caixinhas minúsculas, né, com 20, 30 aves cada caixinha daquelas, né? Então, a maioria, grande parte, ia morrer até chegar no destino, como já tinha alguns mortos, né? Então, funciona dessa forma, Ademar. O tráfico ou não. O tráfico é mais pesado, né? Seria a Polícia Federal. Já teve caso aqui em Lagoa Vermelha que a gente levou. Mas aí, no caso, tem que ser de um outro país. De um outro país, Na verdade, que nós, só para exemplificar, um tráfico que a gente pegou, o cara estava vindo de São Paulo, um argentino, e estava indo para a Argentina. Aí não tem como dizer, né? Ele mesmo disse, não, eu peguei lá em São Paulo e estou indo embora. Tô levando para um amigo meu lá. Aí caracterizou, né? A gente levou e deu o flagrante, né? E a pessoa está respondendo até hoje. Então a fauna é bastante. Nós temos a caça aqui na nossa região também, né? Que é bastante bastante praticada, né? Exatamente. No entanto, pessoas que vêm de outras regiões caçar aqui na nossa região. Pois é, Ademar, aí que a gente chega também a uma conclusão que a gente mais ou menos sabe, né? Que tem muitas pessoas aqui honestas que sabem fazer, vão caçar com aquelas autorizações, né, que eles têm para o javali, que é o único animal que está autorizado ao abate, né, ao controle. No entanto, a gente sabe que vem pessoas de fora e até alguns daqui mesmo, e que vão e praticam de forma clandestina a caça dos nossos animais aqui da nossa região também. Tanto Quais os outros animais que são caçados? Nós temos o capivara, o tatu, o veado, que são os mais cobiçados, né, pelos caçadores, a paca, a cutia, as pombas, né, pombas carijós, né. São mais ou menos esses animais aí que são... Essas espécies não é permitido caça? Não, de forma alguma é permitida a caça desses animais, né. Porque estariam com risco de extermínio? Não, é que no Brasil não existe a caça permitida, né? Somente essa do javali, por ser uma espécie invasora, né? Exatamente. E que causa grandes danos em lavouras. E que está causando danos não só às lavouras, né? Como a biodiversidade, né? Como um todo, né? Do nosso estado, né? E isso aí está se alastrando. E aqui na nossa região temos bastante. Tem muito. E o pessoal está reclamando muito, né? E outra coisa, assim, é que mais uma orientação, né, para as pessoas, cuidado com quem está colocando dentro da sua propriedade, pessoal. A gente já está recebendo muitas denúncias, o pessoal vem reclamar para nós, o pessoal está entrando na minha propriedade sem autorização. O que acontece? Eu, Freitas, trago uma pessoa lá, um exemplo, né? Trago um amigo meu lá de Porto Alegre. Essa pessoa vem no primeiro final de semana, vai comigo. Ele reconhece a área. No outro final de semana ele entra, não, o Freitas me disse que eu podia entrar. Não é assim. Ou tu tem uma autorização em mãos ou tu não entra na propriedade. Porém, a gente enfrenta um grande problema que as pessoas também não querem fazer, né, uma ocorrência, né, de invasão de propriedade, que isso só pode fazer o proprietário da propriedade, né? Eu não posso fazer uma ocorrência de invasão de propriedade. Eu posso fazer desde que o comunicante seja o proprietário, né, Ademar? E aí, a questão da pesca, Sargento Freitas. A questão da pesca também, né? A pesca ela está autorizada, no entanto, com petrechos permitidos, né? Ou seja, linha de mão, carretilha, né?
tarrafa e redes é proibido, né? Só tem permissão o pescador profissional, e nós temos só um aqui na nossa região, né, que é um lá de Barracão, né, o seu Natalino. Esse sim é uma pessoa que sobrevive da pesca, então antes do período da piracema ele está autorizado a pescar com redes, é permitido. Somente uma pessoa em Barracão? Somente uma pessoa em Barracão, porque ela tem que sobreviver da pesca. Ela não vive pode disso. ter uma outra profissão, né, e ser pescador profissional. Até porque essa pessoa, na época de piracema, ela ganha, né, ganha para não ir pescar também, né? Exatamente. Temos outros tipos de crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais. Contra a flora, nos dê alguns exemplos. Bom, contra a flora, Ademar, é destruição, é corte de araucária, corte de árvores, dano à vegetação, supressão, áreas de preservação permanente, supressão de floresta nativa sem autorização, descapoeiramento, inclusive sem o alvará florestal, que seria esse caso aí, né? Inclusive, nós temos aqui, eu gostaria de abordar, Ademar, sobre a ornamentação pública. A gente vê muitas vezes as pessoas aí destruindo as nossas árvores dos canteiros, das praças, né? Isso tem um artigo, né, o artigo 49 da Lei 9.605, que trata somente desse assunto, né? Então, também é crime cortar ou arrancar essas árvores ou qualquer ornamentação pública que não seja autorizado pela municipalidade. Uma outra situação aqui que eu estava lendo, Sargento Freitas, não é permitido provocar incêndio em mata ou floresta, ou fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocá-lo em qualquer área. Extração, corte, aquisição, venda, exposição para fins comerciais de madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem a devida autorização ou em desacordo com esta. São vários itens que tem aqui nesse item. Isso aí está subdividido, né? São vários os crimes, né, dentro de um artigo, né? Então, a questão dos balões, como assim? Os balões, na verdade, aqui não existe, né? Não existe. Não. É aqueles balões que é com fogo, né? Que eles colocam, né? E aí muitas vezes cai numa floresta e vai causar um incêndio, né? Uma outra questão importante, e aqui na nossa região ainda temos esse costume, essa cultura do fogão a lenha. Pois é, Ademar, assim, ó, o fogão a lenha, na verdade, para uso na propriedade não tem problema, a pessoa pode usufruir, né, daquele bem, né, que existe, né, ele está amparado em lei, na verdade, para fazer lenha para passar o inverno, não tem como, aqui uma região fria, né, inclusive a gente usa um bom senso aí de muitas pessoas, né, que às vezes elas ligam para nós, eu preciso, lenha seca, eu vou trazer um pouco de lenha seca lá de umas árvores caídas, né, que com o decorrer do tempo, né, o vendaval atingiu, né, desde que não seja, por exemplo, um caminhão. Por exemplo, nós fomos dar uma palestra em Tapejar uma vez e ele tinha um cidadão lá que estava muito preocupado com essa lenha, né, mas ir para o fogão, e para queimar, para uso no fogão, não sei o quê. Não tem problema, aí até uma 4.000 por família não tem problema, é mais ou menos o que uma pessoa gasta durante o inverno, né? Não tem problema, tá? E dali a pouco ele repetia aquela pergunta, dali a pouco o Ribeiro, né? O Anderson disse, mas e que tamanho é a boca desse teu fogão aí? Na verdade ele tinha um silo e ele queria saber se ele podia usar a lenha lá no silo, né? Só que hoje não dá, né? No silo daí é complicado. Daí o que acontece? Por exemplo, hoje nós sabemos que houve vendavais em vários locais aí na nossa região e todas essas árvores que foram atingidas são passíveis de um licenciamento florestal, né? Então, esses silos podem adquirir, inclusive, essa madeira sem problema nenhum, retira essa licença florestal, o proprietário vai lá e consegue um alvará florestal para o corte dessas árvores e aí se consegue um DOF, um documento de origem florestal, para transportar essa lenha, né, até o silo ou até qualquer uma outra propriedade sem problema nenhum, desde que esteja sempre documentado, Ademar. Sim. Então, quanto a isso, não tem problema, né?
Nó de pinho, tem alguma objeção? Para quem gosta de usar na lareira, especialmente? O nó de pinho já é bastante complicado, né? Porque, assim, ó, é um subproduto, né? Que também está lá na legislação, né? Que tem que ter a licença para transportar, né? Tem que saber de onde que veio e para onde que vai. Então, tudo pode, né? Desde que esteja documentado. Exatamente. Temos aqui um outro item contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Vamos ver do que consiste isso aqui. Ambiente é um conceito amplo que não se limita aos elementos naturais, solo, ar, água, flora, fauna. Na verdade, o meio ambiente é a interação destes com elementos artificiais, aqueles formados pelo espaço urbano construído e alterado pelo homem, e culturais que, juntos, propiciam um desenvolvimento equilibrado da vida. Desta forma, a violação da ordem urbana e ou da cultura também configura um crime ambiental, Sargento Freitas. Exatamente, Ademar, existe um artigo específico para esse tipo, né, de crime. Nós temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, no nosso município, nós temos um código, o código de postura, né, o plano diretor do município, né, lá está escrito, onde contempla algum patrimônio público, o que é, aonde que é. Se eu não me engano, temos algumas, por exemplo, a Lagoa Demétrio Dias de Moraes, temos a Lagoa Vermelha, que deu origem ao município, que são patrimônio. Tem ainda a Lagoa do seu Demétrio Dias de Moraes? Tem ainda, Ademar, e inclusive está para ser restaurada essa lagoa, né? Até porque o Éder, o secretário, nos pediu, né, um dia para que fizesse um parecer, né, sobre alguns... Porque eu tenho passado de vez em quando por ali e eu vejo uma vegetação ali que eu imaginei que não tivesse mais água. Exatamente, Ademar. Uma vegetação alta. Nós fomos lá, fizemos um levantamento bem minucioso, né? Inclusive constatamos uma... Aliás, me criei brincando na Lagoa do Seu Demétrio. Pois é, então tu conhece melhor do que eu essa lagoa, né? Então, assim, ó, é um espaço muito bonito. Então a gente colocou lá que o município faça um licenciamento para que se faça a restauração daquela lagoa. Citamos, inclusive, que ali dá para fazer uma praça, porque o terreno é grande, né? Inclusive tinha a rede de esgoto, digo, a primeira providência é retirar esses esgotos que estão conectados à lagoa, né? Tem redes de esgoto que desembocam na lagoa? Tinha, não tem mais. Não tem mais? Não tem mais. Já foi a primeira providência que foi tomada, né? E essa lagoa vai ser restaurada? Vai ser restaurada, né? E criada uma praça lá para que as pessoas que moram no bairro lá possam usufruir daquela lagoa. Tem história essa lagoa? Tem história. É uma lagoa muito bonita, um local muito bom, né? Perto de um colégio, tudo. Exatamente. Ali pode ser feito um estudo, né, com as escolas, né, e para que a população possa tirar proveito também ali da lagoa, como tu disseste, né, tu se criou ali naquele espaço ali, então é uma coisa muito importante de que se faça uma restauração dela. E como a gente era guria, arteiro, naquele tempo, o que a gente fazia? Eu não sabia nadar, a gente ia lá no estádio municipal. Naquele tempo era Tapete Vermelho, depois passou a se denominar Castelo Branco, posteriormente Adão Castelano. Sim. A gente lá arrancava uma tábua, trazia ali para nadar com a tábua. A gurizada sempre fazia isso, né? Até aprender a nadar, eles tinham alguns recursos, né, que utilizavam, né? Mas era funda aquela lagoa? Era funda, aliás, houve uma morte lá. Isso aí eu fiquei sabendo. Um jovem sabendo. acabou falecendo lá. Lembro perfeitamente, eu estava assistindo um jogo de futebol no estádio municipal, não lembro quem contra quem, e de repente limpou o estádio, todo mundo começou a correr na mesma direção, em direção à lagoa. E daí eu também saí atrás, eu estava nesse jogo, né, mais movido pela curiosidade, e fomos todos lá para a lagoa, né? E daí várias pessoas que sabiam nadar, ela era funda essa lagoa, era funda. Começaram a nadar e procurando, em questão de pouco tempo lá, acabaram localizando, aliás, filho do saudoso Oswaldino Rosa, Dona Tereza, filho desse casal. Pois é, Ademar, para você ver como é que são as coisas para hoje. E aqui mais outro dado ilustrativo. Num primeiro momento, veja bem, Sargento Freitas, talvez nem acredite. Quando acharam o rapaz esse, o jovem esse, né, trouxeram, né, para fora
da água, assim, num primeiro momento, uma pessoa é o Ademarzinho, filho do seu Napoleão, que seria eu. Me confundiram com o guri. Ele tinha uma certa semelhança comigo. Até disseram Ademarzinho. É o Ademarzinho do seu Napoleão. Aconteceu esse fato. Naquilo chegou o Ademarzinho ali e disse, não é. Eu entrei em pânico, mas será que sou eu mesmo? Bah, que situação, né? Mas aconteceu isso aí. Coisa, não é história. Né? É um fato real. Fato verídico. Né? É um domingo à tarde. Mas é importante ressaltar esses fatos aí, né? Até para que as pessoas vejam e percebam que aquela lagoa existiu e não é o que existe, que está hoje, né? Exatamente. É uma lagoa de fundamento, uma lagoa que é de anos, né? Era muito frequentada. As escolas realizavam nas imediações piqueniques, os famosos piqueniques, que hoje já não existem mais. Não existem, muita gente. Iam fazer lá junto à lagoa porque era um lugar bonito, limpo. Ali não era tão habitado ainda. Hoje está tomado de residências, de casas. Ela pode se tornar muito linda ainda hoje, com todas as tecnologias, né, o avanço, né? Hoje a gente pode fazer um lugar maravilhoso ali, né? Tanto quanto a Lagoa Vermelha lá, né? E uma outra situação que atraía as pessoas para aquele local, dava muito lambari lá. O pessoal ia pescar lambari. Dava bastante lambari. Pois é, eu Cansei de ir pescar lá. A gente passa seguido na Lagoa Vermelha, vê o pessoal lá pescando, mas será que tem peixe aí mesmo? e acho que tem, porque senão os caras não estavam insistindo lá na lagoa, né? O que poderíamos destacar ainda mais? Estamos nos encaminhando para o final do programa, Sargento Freitas. Bom, Ademar, eu acho que Os crimes ambientais nós demos uma repassada. Isso, né? Como fazer uma denúncia de crime ambiental? Chegamos a tocar nessa questão? Não, assim, mas é importante. É importante. Pode ligar no 3358-4072, né? Que a gente vai estar anotando essas denúncias, né? E depois vai ser... Preservando a fonte. Vai ser feito, sim, exatamente. Isso muitas pessoas, inclusive, pedem, querem saber quem foi. Não, a gente não sabe, realmente não sabe. Muitas vezes elas ligam nesse telefone, nosso telefone não tem bina, então a gente também não fica sabendo mesmo. A gente conversa com aquela pessoa, mas não sabe quem que é também, né, que está denunciando. Com relação às penas, são variadas? São variadas. Varia de artigo para artigo, né? Depende se está em área de preservação permanente ou não. Nós temos muitas áreas de preservação permanente aqui em Lagoa Vermelha? Ah, sim. Toda a área que por exemplo, ao redor de uma nascente, a área circundante a uma nascente, que é 50 metros, né? O córrego de até 10 metros de largura são 30 metros, né? Os famosos banhados? Os banhados, hoje, na verdade, a área de preservação permanente do banhado, através de uma nova legislação, é exatamente o banhado. Uma vez era preservado mais 30 metros, né, para ao redor do banhado, né? Hoje não, hoje o banhado a área de preservação permanente é ele mesmo. Né? E que também foi muito destruído, né? Vale salientar, né, que nossos banhados hoje estão minúsculos, né? Haja vista, né, a grande quantidade de destruição deles, né? Sargento Freitas, queremos agradecer imensamente sua gentileza em vir participar aqui do nosso programa, prestando todas essas informações muito importantes, muito esclarecedoras aí para os nossos ouvintes da Rádio Lagoa FM e telespectadores da Lagoa TV. Tenha certeza que foi muito importante a sua participação aqui em nosso programa para abordar um tema que também é muito importante, a questão do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Mas avançou bastante em termos de conscientização no sentido de preservar o meio ambiente, não é mesmo, Sargento Freitas? Sim, avançou bastante, né? Tendo em vista, né, uma fiscalização bastante ampla, né, que a gente está tendo, apesar das dificuldades, né? E até a consciência das pessoas, né, que também as crianças hoje estão tendo bastante nas escolas, estão tendo bastante ênfase com essas crianças, né, no sentido de
preservar, né, o meio ambiente. E hoje a gente tem que saber, né, que é o legado que a gente vai deixar, né, para essas crianças, né, é o meio ambiente no mínimo igual ou um pouquinho mais devastado que nós recebemos, né? Verdade. Então esse é o legado que a gente tem que deixar uma consciência bastante ampla para essas crianças, para que elas saibam também a vir a preservar o meio ambiente de uma forma bastante ampla, né, para o futuro delas próprias, né, Ademar? Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação de Valdoir Freitas de Lemos, 3º sargento do 4º Grupamento Ambiental de Lagoa Vermelha. O nosso programa conta com o apoio da Comercial Lagoa. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.